Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Quem aí gosta de ovo? Ano passado, os brasileiros bateram recorde no consumo de ovos, chegando a 251 unidades por pessoa. Para se ter uma ideia, a média mundial é de 230. Passei a consumir ovos pelo preço da carne. Está muito alto. Não tem condição para quem ganha, o salário mínimo. Mas pode preparar o bolso, que o preço do ovo pode aumentar. Os estoques mundiais de grãos estão baixos. E o Brasil não tem uma política de garantir o mercado interno, é livre comércio. E aqui no Espírito Santo, qual a situação vivida pelos agricultores capixabas? Ele é idêntico, não idêntico, mas digamos que é um pouquinho mais preocupante, porque nós temos custos que são mais elevados do que a nível nacional, principalmente em relação aos insumos que são usados para a produção da ração, milho e a soja. O consumo de ovos cresceu desde o início da pandemia. Em 2020, cada brasileiro comeu em média 251 ovos. A explicação está na economia. O poder de compra do consumidor diminuiu. Após a chegada do novo coronavírus, o ovo deixou de ser a segunda opção na maioria das mesas dos brasileiros e passou ao papel de protagonista. Segundo o economista Denis Castro, o maior consumo deste alimento está ligado ao aumento do preço de outras proteínas, como a carne e o frango, somado à queda de poder aquisitivo da população durante a pandemia. Devido à desvalorização cambial que o real sofreu frente ao dólar, tornando os produtos agropecuários, tais como a carne, tais como as commodities agrícolas, mais caros para o consumidor brasileiro, porque ficaram mais baratos no mercado internacional. Em 2020, o valor bruto de produção de ovos chegou a 19 bilhões. E a previsão da Confederação Nacional de Agricultura é de que haja um aumento de 5,2% neste ano, com movimento de 20 bilhões. A gente observou que com o aumento da inflação dos alimentos, de uma forma geral e um tanto quanto descontrolada, houve um aumento do consumo de ovos pelos brasileiros por ser um alimento mais barato. E é interessante a gente perceber que o preço do ovo também aumentou. Mas ainda assim é mais econômico consumir ovos do que consumir outros tipos de carne, seja bovina, suína ou de frango. O especialista alertou que o custo da produção do ovo também aumentou, mas o acréscimo para o consumidor final não foi tão alto. O preço variou em uma média de 19%. Só que além dos fatores econômicos, o maior consumo deste alimento tem outra explicação. A gente tem uma mudança no comportamento do consumidor, motivada por questões de saúde, por profissionais que no início dos anos 2000, no início do século, condenavam o ovo como um alimento prejudicial à saúde. Houve uma mudança no entendimento dos médicos, nutricionistas e da ciência em relação ao papel do ovo na alimentação das pessoas. Ele se tornou um alimento saudável, ao contrário do que era considerado no início do século. Cozido, frito, mexido, em forma de omelete ou até no escondidinho. Ano passado, os brasileiros bateram recorde no consumo de ovos, chegando a 251 unidades por pessoa. Para se ter uma ideia, a média mundial é de 230. Passei a consumir ovos pelo preço da carne. Está muito alto. Não tem condição para quem ganha, o salário mínimo, Então tem que comer ovo mesmo. Apesar de ainda ser mais barato do que carne e frango, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo alertou que o custo de produção do ovo também está aumentando. Em 2020, o preço do milho subiu 49% em comparação ao ano anterior, enquanto a saca de farelo de soja saltou 54%. Já já a gente fala mais sobre esse assunto. Hora de chamar a Vera Caser com as dicas de comunicação para as cooperativas.
Oi, Vera! Oi, Bruno! Olá, você ligado aqui na Record News, no Mundo Cooperativo. Você já deixou de gravar vídeos, de participar de lives, de reuniões pela internet por receio de aparecer diante da câmera? Qual é o seu bloqueio? Conte para mim pelas minhas redes sociais que eu vou ajudar você a destravar. Eu convido você também a assistir a série de vídeos que eu estou fazendo sobre este tema que impacta a vida de tantas pessoas. Hoje nós vamos falar do perfeccionismo. Você sabia que algumas pessoas chegam a gravar vídeos bons, mas não os publicam porque acreditam que sempre existe ainda alguma coisa para torná-los ainda melhores? Eu sou bastante exigente com as minhas coisas, mas tive de controlar um pouco esse rigor para me adaptar à velocidade das redes sociais. O ritmo do meio digital não permite que você vá às últimas consequências do detalhismo. Pense comigo, enquanto você faz e refaz, outros estão publicando e obtendo bons resultados. Testar é fundamental sempre no meio digital. Eu já vi muita gente deixar de postar um vídeo no Reels, este novo formato do Instagram, por exemplo, porque não deu tempo de fazer a capa. E olha, gente, pode acreditar, não tem diferença de alcance com capa ou sem. Isso eu já testei e muitos especialistas em marketing que eu conheço também. Fica mais bonito com a capa? Fica, mas isso não é o mais importante. Ela é vista numa fração de segundos e o que importa é que o alcance não é prejudicado. Gravou e não gostou da sua voz? Tente melhorar na próxima, mas não deixe de postar por conta disso. Considere cada post, cada conteúdo publicado uma conquista sua muito importante. Não precisa fazer show. Seja natural, do seu jeito. Se você caprichar no conteúdo, fizer planejamento e souber para quem está direcionando a sua mensagem, vai ter bons resultados. Lembre-se disso. Sempre vai ter alguém que vai gostar do seu trabalho, que vai se sentir beneficiado com aquilo que você está compartilhando. Outras pessoas podem não apreciá-lo. Paciência, existe conteúdo para tudo, assim como existe público também para todo tipo de conteúdo. Esta é a grande vantagem da internet e sempre vai ter aquele que quer o seu. Por isso que é muito importante a gente conhecer bem, direcionar bem o nosso conteúdo para aquela pessoa imaginária, fictícia que nós criamos, chamada persona. Mesmo assim, nada é 100% garantido e sempre vai ter alguém que não vai gostar do nosso conteúdo. Conviva com isso da mesma forma que na vida real. Sempre tem pessoas que não gostam da gente, que não gostam do nosso jeito, não gostam do nosso trabalho. Outras têm invejinha, que a gente sabe. Paciência, a gente convive com isso e segue a nossa vida. Sucesso para você, confie no seu trabalho, treine e vá em frente. Um abraço e até o próximo encontro. Intervalo rápido, já voltamos com o Mundo Cooperativo. Com a crise financeira causada pela pandemia, o ovo está ainda mais presente no prato dos brasileiros. Só que a alta dos preços da soja e do milho pode prejudicar a produção e fazer com que até o ovo fique mais caro. Hoje, todo o setor avícola está sofrendo com os custos elevados de produção. Isso por causa do aumento dos preços dos insumos, milho e farelo de soja para a fabricação da ração das aves. Outros empresários do setor estão fechando as vendas no vermelho, com prejuízo de 20% a 40%. A soja e o milho estão sendo vendidos para o mercado externo por causa da demanda global e a alta no preço do dólar. Os estoques mundiais de grãos estão baixos.
E o Brasil não tem uma política de garantir o mercado interno, é livre comércio. A Associação dos Avicultores de Minas não confirma a falta do produto, mas afirma que o ovo vai ficar mais caro. A saca de milho dobrou de preço em um ano, subiu de R$50 para R$100. Já o farelo de soja aumentou de R$ 1.600 a tonelada para R$ 2.500. Segundo a categoria, essa alta ainda não havia sido repassada, mas agora vai atingir o bolso do consumidor. O produtor, ao trabalhar com prejuízo, ele não tem alternativa a não ser diminuir os seus alojamentos, né? Ou seja, diminuir a produção. Você, então, teria um reflexo no aumento do preço. Para não haver desabastecimento, a Avimig pediu socorro ao governo, como a redução e isenção de impostos. E qual a situação enfrentada pelos avicultores aqui do Espírito Santo? Sobre esse assunto, eu converso com o Nélio Rand, ele que é diretor executivo da Aves, a Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo. Nélio, bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui, Bruno. O panorama capixaba, Nélio, é mais ou menos o panorama nacional? Ele é idêntico, não idêntico, mas digamos que é um pouquinho mais preocupante, porque nós temos custos que são mais elevados do que a nível nacional, principalmente em relação aos insumos, né, que são usados para a produção da ração, o milho e a soja, né? Então nós temos aí uma preocupação um pouquinho maior, né? Só para você ter uma ideia, hoje nós temos aí uma saca de milho que está hoje, nessa data, a R$ 107, enquanto no ano passado, no início do ano, estava R$ 49. A soja, que chegou a R$ 1.400 no ano passado, hoje ela está ultrapassando R$ 2.800 e já chegou a mais de R$ 3.100. Então, assim, nós temos uma preocupação grande em relação ao custo de produção, porque o Estado do Espírito Santo já há alguns anos tem o maior custo aí com os insumos. E o que tem sido feito, Nélio? O que vocês estão fazendo para tentar reverter ou pelo menos amenizar essa situação para os avicultores? Pois é, Bruno, nós vimos já conversando com as nossas autoridades desde o ano passado, tivemos já algumas audiências com a ministra da Agricultura, né? Pelo menos 2 audiências pessoalmente, mostrando esse quadro crítico que nós vínhamos já vivenciando, e agora estamos num pedido direto à presidência da República, né? Porque nós estamos preocupados, né, com além desse custo excessivo que o produtor ele não consegue, o produtor e a indústria não consegue repassar para o produto final, no caso o ovo, seja as carnes também, mas também em relação à escassez que pode ocorrer, né? A gente vem acompanhando aí os números aí, ou as informações em relação ao baixo índice de chuva, e isso também está preocupando. Então estamos com ações incisivas diretamente junto ao governo federal. E Nélio, quando foi ligado o sinal de alerta dessa situação específica? Foi lá no início da pandemia? Ela coincidiu com o início da pandemia. Mas a gente pode culpar a pandemia? Não, não necessariamente a pandemia. O mercado internacional ele está muito demandante de insumos nos últimos tempos, né? E nós, por exemplo, aqui no estado, nós mostramos isso para os nossos associados, né? De que havia uma tendência de elevação em função aí desse consumo mundial, né, global, que está sempre se elevando, e a tendência é continuar se elevando, o câmbio que estava muito aquecido, né? E também internamente a nossa moeda que estava deflacionada em relação ao próprio, inflacionada em relação ao próprio câmbio. Então, nós vimos alertando, né, o setor desde já do ano passado, fazendo eventos, né, pelas 2 entidades que nós representamos, né, mas houveram surpresas, né, não imaginávamos, ninguém imaginava que chegaria ao ponto que está hoje. Como você disse, o Nélio representa a Associação de Avicultores do Espírito Santo e também a Associação de Suinocultores do Espírito Santo. Para quem está em casa, ter o mínimo de noção, quanto que esses setores representam aqui para o estado? Ovo, frango de corte e a suinocultura? Bom, a produção de ovos ela representa hoje 11% da produção nacional.
Os setores de carne, cada um deles, o suíno e o frango, em torno de 1%, né, um pouquinho menos, talvez de 1% para o suíno, né, mas são setores relevantes sob o ponto de vista social e econômico para o Estado, né, geram muitos empregos. Né, então, são setores que nós consideramos essenciais, né, tanto sob o ponto de vista econômico e social aqui para o Espírito Santo. Existe um plano B para tentar segurar a situação até um limite possível? O plano B ele foi proposto para o governo federal, ou seja, nós precisamos dar equivalência, né, ao mercado interno em relação ao externo. Quer dizer, o milho que se exporta hoje pelo Brasil, né, e nós, diga-se assim, eu tenho que ressaltar que nós não queremos que os volumes de exportação diminuam, mas o milho que se exporta do Brasil hoje, ele fica mais barato do que é adquirido no mercado interno. Então nós temos que trabalhar equivalência em relação ao mercado. Nós temos que tentar emergencialmente, né, trabalhar com o governo federal que libere algumas situações em relação à possibilidade de importação. Né? Por exemplo, o PIS e COFINS, né, isentar por tempo provisório determinado para que o setor local ele tenha mais opções. Hoje, para nós do Espírito Santo importarmos milho da Argentina, por exemplo, fica quase no mesmo patamar do produto interno. Agora, se nós tirarmos o PIS e COFINS, nós ficamos mais competitivos. E assim tem outras situações. Por exemplo, o Brasil trabalhar de forma mais coerente e mais rápida a liberação dos geneticamente modificados para o uso de ração. Né? Também temos questões relacionadas a PIS e COFINS e ICMS interno que vem sendo propostos também. E o governo, né, trabalhar uma inteligência, né, que nós já vimos cobrando isso muito do Ministério da Agricultura, mas trabalhar a inteligência de números. Por exemplo, nós não temos certeza dos volumes que são exportados lá na frente e isso provoca essas incertezas, né? Nós não sabemos como que o mercado vai se comportar. Então a gente vem colocando para o governo que ele precisa, assim como os Estados Unidos procedem, informar com maior antecedência o que se exporta para que o mercado interno possa se comportar de acordo com esse mercado. O Espírito Santo não produz soja. Espírito Santo não produz milho suficiente para atender esse setor, o setor de ração para alimentação de aves e suínos. De onde vem esse milho e essa soja aqui para o Espírito Santo e como vem? E se isso influencia também no preço final que o consumidor paga? Sim, ela influencia. Eu já vou te dizer por quê. A maior parte dos insumos que nós consumimos, eles vêm do estado de Goiás. Né? Então, nós somos abastecidos pelo estado de Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, e quando existe a entre-safra, pelo Mato Grosso. Esse produto hoje vem, a grande parte em cima de caminhões. Na grande parte não, todo o volume vem em cima de caminhões, como nós dizemos lá no interior, no lombo de caminhão. Então, assim, é um modal que ele precisa ser viabilizado para que nós possamos trabalhar melhor também os custos. Duas questões para a gente poder encerrar rapidamente. Como anda essa situação da ferrovia, para a ferrovia vir do Centro-Oeste para cá? Ela não está, né? Nós vimos trabalhando e ela deu uma estagnada, né? Assim, eu tenho que dizer que depende muito de vontade pública, do poder público, para que possa realmente ser viabilizada, não apenas para destinar volumes para fora do país, mas que possa fazer cargas internas. Nós tínhamos, inclusive, em 2020, conversas avançadas com o próprio sistema, mas ele parou. Você lembra, né? Então, assim, essa conversa parou e isso tem que ter continuidade. O sistema já existe, basta administrar para que ele possa não só transportar milho e soja, mas transportar adubo voltando para o Centro-Oeste, enfim, vai atender vários setores. E certamente a logística vai ficar mais eficiente, os custos, eles com certeza, eles podem ser melhorados. Uma última questão com resposta dupla. A gente pode ter alta no preço do ovo, do frango e do suíno no supermercado nos próximos meses e mais, há luz no fim do túnel? A nossa grande preocupação nesse momento, Bruno, é exatamente nós termos que repassar
no seu percentual total o custo de produção para o consumidor. Né? Você veja, o frango do ano passado para cá, né, eu estou falando de frango que foi produzido pelo produtor ou pela indústria. Nós tivemos um declínio no preço dele de 10%. O que custava R$ 8,00 no ano passado, hoje está custando para a indústria em torno de R$ 7,10. Mas no supermercado ele está um pouco mais alto. Eu te passo daqui a pouquinho, mas enfim, o suíno, que ele chegou a custar, a valer para a indústria, né, ser pago para a indústria R$ 13,50, agora ele está a R$ 8,30. O ovo, quer dizer, um decréscimo de 38%. O ovo, que no ano passado ele estava a R$ 80,00, hoje o produtor recebe pela caixa de 30 ovos R$ 115,00. Mas só para você ter uma referência no ovo, para o produtor ter uma margem positiva ou empatar, como nós dizemos, esse valor teria que estar em torno de R$ 150,00. É aí que está a nossa preocupação, porque nós temos nós vimos acompanhando e somos temerosos de que o consumidor não tenha capacidade de pagamento para alcançar essa margem que tem que ser elevada. Né? Então, assim, hoje o produtor vem recebendo em torno de R$ 3,80, R$ 4,00 por dúzia de ovos na granja, né? E se você levar isso na granja aí, em torno de R$ 8 ou R$ 9,00, nós imaginamos que isso possa também trazer alguma dificuldade para o consumidor. Entendi. Então essa é a grande preocupação nossa. Nós somos produtores de proteínas acessíveis e esse trabalho que vem sendo feito aí nos últimos anos, né, que eu vi você falando do consumo per capita de 251 ovos, né, que há 10 anos atrás era de 147, 150 ovos, ele pode ir por água abaixo também. Né? Então, assim, esse é o alerta também que nós estamos dando para as nossas autoridades, né? Porque a população pode ser afetada, né? Tanto quanto o ovo, as carnes, no caso o suíno e o frango. Se existe uma luz no final do túnel, existe. Né? Volta a colocar nas ações que nós estamos propondo a nível governamental, vontade política, a nível governamental. Né? Nós temos soluções, o setor pode tomar decisões que implicam diretamente na redução da produção, mas aí ela vai afetar diretamente o custo para o consumidor final. Nélio Randi, diretor executivo da Aves, Associação de Avicultores do Espírito Santo, e também da ASES, a Associação de Suinocultores do Estado do Espírito Santo. Agradeço demais a participação, os esclarecimentos e a nossa casa está sempre aberta para você. Quando quiser voltar, você é sempre muito bem-vindo. Bruno, é sempre um prazer estar aqui. Conte sempre conosco. E com um assunto importante, né? Com certeza. Porque, afinal de contas, a gente depende do ovo, do frango e do suíno para poder nos alimentarmos bem. Nélio, obrigado mais uma vez. Satisfação. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal SINoticias em sinoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.